Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Vamos louvar esse louvor do Senhor Jesus Cristo. Louvor da harpa cristã. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo és o nome do Senhor. Número 15. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim comigo. Cego andei, nem perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi Deus pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu subo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi Deus pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Um dia senti Deus pecado em mim, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro eu daqui. Foi na cruz, onde um dia eu vi Deus pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Conquistou então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi Deus pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Aleluia, Deus. Louvado, santo és o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Não perfeito coração, porque sempre sofriam, e fez a boca do leão, tá como eu estou com Daniel. Sou eu aqui, no lugar eu sou, onde tu estás, também eu estou, não disse eu, ai muito já, ele perdi das irmãs. Vem com fé,
tem a fé de Abraão, o mundo sempre é de vencer. Aleluia. Quem tem em coração precisa realmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, onde tu estás, eu também estou. Então disse eu, ai muito já, desde perdi das circunstâncias, desde com fé e com fervor, eu juntarei o Consolador. Um terremoto vem após, do céu fogo, muito herói. Ouvi Elisa, minha voz, a voz do eterno, a voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, onde tu estás, eu também estou. Disse eu, ai muito já, desde perdi das circunstâncias, desde com fé e com fervor, eu mudarei do Consolador. Um certo dia esteve o céu aberto, me viu a mim, predejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu, o grande eu sou, onde tu estás, eu também estou. Onde eu muito já, desde perdi das circunstâncias, desde com fé e com fervor, eu mudarei o Consolador. Paga-me rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestiais, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, onde tu estás, eu também estou. Não disse eu, ai muito já, desde perdi das circunstâncias, desde com fé e com fervor, eu buscarei o Consolador. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar mais um para o Senhor da manhã. Glorioso estão essa na cidade que tem igual, onde eu fui, são de lugar, e as ruas são de ouro Pensa como será glorioso, esse abre o palmo e cantando a chegada. Se abre coração, pensa como será glorioso, meu rio da vida e luz, cuida mais são as glórias de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo iluminará, e o poder com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, e a terra encherá de perdão, da harpa e doce harmonia, ao passar ao Jordão sorrirá. Mesmo em dor que leva a morte, se constante não volta atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus que eu verá.
encherá dentro das riquezas. Quem espera os salvos ali, os encantos do mundo não pode ofuscar essa glória da lei. Não almeja viver amigo nossa formosa Jerusalém. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Formosa Jerusalém. Glória a Deus. Amém, igreja? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou trazer aqui, irmãos, uma oportunidade, irmão Jesus, né? Fazer o que Deus colocar nele. E depois a gente vai estar louvando. Eu agradeço a rica oportunidade de estar aqui falando em nome de Jesus. Não. Tem que estar oração. Ajuda aqui, irmão. Mateus 6. Mateus 6. Eu quero procurar bem aqui. Versículo 21. Versículo 6, né? Mateus. Capítulo 6, versículo 6. 6. Mateus capítulo 6, versículo 5 e 6. Se tiver a Bíblia, tiver o irmão perto aí, pode ajudar a ler também. O irmão me ajudou aqui a encontrar a palavra. Versículo 5, Mas no versículo 5. Então diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 5, né? E aqui Jesus ensina como orar. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazam em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê e que está oculto. E o teu Pai, que vê e que está oculto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes que vocês peçam. Porquanto vos orares assim, e assim ensina Jesus: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, aqui, em outras versões, em outros evangelhos da Bíblia, os versículos chegam para Jesus, os discípulos chegam para Jesus e perguntam como orar, né? Senhor, era uma das perguntas também que eu faria, né? Como, já imaginou chegar para Jesus pessoalmente, né? Literalmente falando. Então, qual seria uma das perguntas que a gente iria fazer, né? Como orar? E ele ensinou uma forma perfeita de orar. Hoje em dia, as pessoas dizem o seguinte: tem uma briga entre religiões, uma briga teológica, que eles brigam assim: ah, é Jeová, não é Deus. E outro diz assim: não é Deus, é Rafá. E bota Elohim, bota cada nome, né, em Deus. E é aquela briga teológica entre as religiões. Um dizendo que o Deus verdadeiro é aquele nome, e o outro dizendo que o Deus verdadeiro é aquele outro nome. Então, quando vocês veem alguém chegando e dizem: não, o Deus verdadeiro tem o nome de Jeová, ou o Deus verdadeiro tem o nome de Yeshua, né? E Jesus, o nome não é Jesus, porque o nome, eles vão inventar cada coisa, né? Então eles vão te dizer: então, vamos para esse versículo aqui da Bíblia, porque ele ensinou, o próprio Jesus ensinou como a gente deve orar. E no comecinho, o que ele fala? Pai Nosso. Qual é a melhor maneira de se referir a Deus? É como Pai. Então, quando alguém perguntar como é o nome, né? É meu Pai do céu, o nosso Pai. Ele não falou só Pai meu, né? Jesus ensinou de qual forma? Pai Nosso, ou seja, de todos nós. Não é só Pai de Jesus, mas ele está estendendo isso às outras pessoas também. Está estendendo às outras pessoas. Está colocando Pai Nosso, nosso Pai geral, certo? Então, quando você chega para o seu pai, a irmã Vitória, por exemplo, né? Quando você chegar para o irmão Edmilson aqui, né? Você fala assim: ô seu Edmilson. Fala assim? Não. Como é que você fala? Pai. Ele vai gostar de ser chamado de quê? Pai. De Edmilson ou de pai? Pai. Vai ser chamado de... se você chegar assim: seu Edmilson, ele vai me tomar um espanto. Por que ele está me chamando assim? Não é? Por quê? Porque o pai é uma forma carinhosa, respeitosa de se dirigir ao teu pai, né? Não é isso? Não é falar seu Edmilson, né? E da mesma forma, Jesus quer que a gente tenha esse contato íntimo, né? Entre Deus, né? Que é o nosso Pai. Então, quando a gente orar, a gente tem que começar primeiro com o Pai, né? Depois a gente tem que louvar a Deus. Louvar não significa só cantar. Louvar é exaltar. Sabe o que é louvar, gente? Quando os louvores, eles são feitos para a gente deixar Deus magnífico, sabe? Magnificar o nosso Deus. Louvar é dizer as coisas boas que Ele faz, as coisas maravilhosas que só Ele sabe fazer. É como você chegar a um ídolo aqui do futebol. Qual ídolo do futebol vocês conhecem? Irmã, qual ídolo do futebol você conhece? Não, uma pessoa que joga bem. Hã? Algum jogador? Nem conhece, né? Irmã crente não conhece. Neymar. E as pessoas louvam ele. O que ele faz de bom, o Neymar?
joga bola muito bem, né? Então ali é um tipo de louvor, né? A gente está agindo com louvores ao que ele faz. Ele joga bola, joga muito bem, sabe fazer um drible, sabe chutar forte, sabe a direção certa, a bola e tudo mais. Assim a gente deve fazer com Deus, né? Deus fez os céus, Deus fez a terra, Deus fez o mar, Deus criou um animal tão bonito que é um gatinho, que é um cachorro que estava latindo ali, né? O período dele cresce, olha como é lindo, né? Então, a gente pegar e falar bem das coisas de Deus é louvar a Deus. Isto é louvar a Deus. É quando a gente engrandece o nome de Deus. Então, louvado seja o teu nome, né? E venha a nós. Aí ele pede outra coisa. E a gente vai pedir para Deus que chegue logo o quê? O reino de Deus. O reino de Deus, se a gente conhecesse, eu digo aqui, ninguém conhece. O único que conhece o reino de Deus, né? Quem foi a única pessoa que conhecia perfeitamente o reino de Deus? A pessoa aqui da terra. Sabe como é lá? Certinho. A única pessoa aqui da terra que sabe como é que é o reino de Deus. Quanto que é bonito, porque ele veio de lá. Jesus. O único ser humano que viveu aqui na terra que conheceu o reino de Deus mesmo foi Jesus. Então ele pediu o quê? Em oração: venha logo o teu reino, né? O reino de Deus. Se a gente soubesse o quanto é bonito, o quanto é maravilhoso o reino de Deus, a gente pedia todo dia: vem logo, vem logo, vem logo o reino de Deus. O quanto que é lindo o reino de Deus. Então a gente pediria todo dia. Então na oração aqui, ó: venha a nós, né? Ou seja, para vir a nós o reino de quem? O reino de Deus. O reino de Deus vai vir. Ainda não chegou lá, mas vai vir. Quando ele chegar, vocês vão ver o quanto é maravilhoso. Venha logo, né? Venha a nós o teu reino. E seja feito o quê? A vontade de Deus. Muitas vezes a gente pede coisas que fogem da vontade de Deus, né? A gente pede coisas que Deus não aprova, mas tem outras coisas que Deus não aprova, né? Digamos assim: meu Deus, pega aquela mulher, bota uma doença na garganta dela para ela parar de falar. Né? Será que Deus vai atender esse pedido? Vai não, né? Aí lá a doença vai para quem? Para quem pediu, né? Aí. Então aqui, ó: seja feita a tua vontade, né? Então seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, se a gente deixar nas mãos da vontade de Deus, é mais perfeita, muito mais perfeita. Tanto na terra como no céu, tá? Porque tem coisas reservadas aqui na terra, certo? Mas tem coisas reservadas também no reino de Deus, certo? No céu. As coisas que a vontade dele tem que ser tanto aqui na terra como no céu. E tem muita coisa reservada pra gente lá no céu. Agora tem a parte principal: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Deus está, Jesus está falando aqui não só de um pão, está falando dois pães. O pão nosso de cada dia significa aqui comida, né? Aleluia. É da hoje, né? Mas ele está falando só desse pão. Ele está falando do pão que veio do céu, que é a palavra de Deus, certo? Jesus está falando tão próprio aqui. Então, quando a gente se alimenta desse pão todos os dias, tanto a nossa alma, né, como o nosso corpo se alimenta. Nós precisamos de dois tipos de pão, que é o pão daqui da terra e o pão divino, né, que é a palavra de Deus, que nos alimenta todo dia. E perdoa as nossas dívidas. Mas aí, o que ele está dizendo aqui? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqui. Jesus já está dizendo que a gente já está perdoando. Aqui, ó. A gente só vai pedir para a gente ser perdoado quando a gente perdoa. Se a gente não perdoa, a gente não tem o direito de pedir para ser perdoado, certo? Alguém fez mal para a ti, né? Você não é capaz, perdoa não, perdoa ele não vou perdoar. Mesmo que a pessoa venha de joelho aqui dentro,
na minha direção, mas eu não perdoo não. Tipo, hoje eu tava brigada com uma pessoa que lá dentro. Aí ela veio pedir desculpa pra mim, tem? Aí você não aceitou. Aceitei sim. Aceitou? Pronto, aí já pode entrar na oração. Já pode dizer assim: perdoa o meu pecado assim como eu perdoei hoje. Aí você tava com saudade de você, ela falou. Então, se você perdoou, então você já entra nessa oração. Perdoa as nossas dívidas ou pecados, assim como nós perdoamos. Ou seja, que o verdadeiro crente é aquele que perdoa, tá? Que não tem dificuldade de perdoar. E não nos induz à tentação. Por quê? Por que Jesus está falando isso? É a parte que o irmão sempre fala, sempre. O irmão Edmilson, né? O nosso pastor sempre fala. Para que Deus feche os nossos olhos às tentações. Porque tentação tem demais nesse mundo. Aleluia. Tanto o pastor fala assim, né? Tanto Jesus aqui pedindo, né? Que Deus nos afaste, né? Não nos induz, ou seja, não nos aproxime das tentações. Por quê? Porque Ele conhece o ser humano. Se o ser humano chegar perto da tentação, o que vai acontecer? Ele vai fugir da tentação? Não, ele vai mais para cima, né? Ele vai mais para cima, entendeu? Por isso que Jesus aqui, conhecendo o nosso coração, Ele fala o quê? Não nos induz às tentações, ou seja, não nos aproxime da tentação, porque se a gente se aproxima da tentação, a gente vai, entendeu? Já conhece, conhece a nossa. O pai conhece o filho, não conhece? O pai conhece o filho. O pai sabe que o filho, se ele chegar perto, ele vai fazer. Não tem pra onde não. Ele sabe que se a gente chegar perto da tentação, a gente vai praticar o mal. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu Deus? Então é isso, né? Quando alguém perguntar o nome de Deus, você diga assim: eu não sei, mas eu sei que Ele é meu Pai. Certo? Quando alguém disser assim: Deus, será que Deus está perdoando os teus pecados? Diga assim: Jesus ensinou que aquele que perdoa tem o direito de ser perdoado. E aí, quando a pessoa disser assim: bora ali fazer uma coisa, bora beber, fumar droga, né? Não, porque hoje eu já orei e pedi a Deus para me livrar, para me afastar das tentações, né? Por quê? No final, sempre a exaltação de Deus. Nunca esquecer de dizer que Deus é magnífico, poderoso. Sabe aquela pessoa que você gosta muito, ou então aquele ídolo que você gosta muito, que nem pode gostar, né? Então, você tem aquele apego, né? Ah, não, aqui é o melhor time do mundo. Aqui, meu time é o melhor time do mundo. Vou dar um exemplo, né? Não era assim que a gente fazia? Ninguém podia falar mal do time. Mas a gente pode dizer assim: meu Deus, Ele é o Deus mais poderoso, mais magnífico, mais bonito, mais belo, né? Então é isso, né? Porque dele é a glória para sempre, é o reino, o poder e a glória. Está exaltando a Deus. Nunca esqueça de exaltar a Deus, tá? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra, né, muito boa que Jesus ensinou para os discípulos, né? Eu peguei duas palavras aqui que Jesus ensinou, o irmão falou. Primeiro, tentação, né? A tentação, como foi falado, Deus conhece a nossa fraqueza, nosso limite. Deus conhece a carne do ser humano. E Ele sabe que a pessoa não resiste à tentação, né? E Ele ora para que venha afastar a tentação. Por quê? Porque a tentação, ela vem não parecendo com uma tentação.
né? Ela vem parecendo que seja uma coisa boa. Ela nem parece que é uma tentação, uma coisa ruim, quando ela se aproxima da pessoa, né? E quem que tem que fugir da tentação? É a tentação que tem que fugir de nós, ou é nós que tem que fugir da tentação? Hein, igreja? É nós que tem que fugir da tentação, né? Vou fazer a comparação. Uma tentação, uma mulher, né? Ela, ou que seja bonita, mas uma mulher, quanto mais bonita, mais a tentação fica mais forte. Falando para o lado do homem. Chegou um certo dia, um momento, que José trabalhava na casa de Potifar. E a mulher de Potifar era bem bonita, era bonita e nova, era uma mulher bonita. Então, quanto a mulher mais bonita e nova, mais forte a tentação fica, né? E naquele momento, e também José, também ele era bonito. Porque também faz os dois lados, tanto o homem como a mulher. Quanto o homem feio não vai surgir tentação para a mulher. Não tem tentação. Não desprezando, mas a gente está fazendo uma comparação com o que significa uma tentação. A mulher feia, velha, ela não vai ter tentação para o homem, nenhuma, né? Não tem. Então José era novo e bonito, e ali ela atraiu. Veja só, José era um homem de Deus. Você sabia que um homem de Deus ele pode atrair, né, uma tentação para uma pessoa. É por isso que o homem de Deus, serve de Deus, né? Ele tem que estar bem alinhado, bem pronto, né? Não com o modelo do mundo, porque vamos refletir, como é o modelo do mundo? O modelo do mundo, eu estou falando de moda, é sobre o vestir, tanto para a mulher como para o homem. Como é que é a roupa da mulher do mundo? Hein? Humano, como que é o modelo do mundo, a roupa do mundo, da mulher? Né? Não tem aquele modelo que atrai o papai o homem. Hoje a loja, o fabricante, né? Eles estão fabricando mais moda para a mulher, para atrair o homem, para deixar a mulher bem sensual, e ali aquela mulher vai ser de tentação. É uma tentação. Cada vez mais seminua, melhor, quem sabe? Exatamente. Quanto mais seminua, mais ela está sendo sedutora, né, ao mal, né? É por isso que a Bíblia fala que ele coloca porque há vários espíritos, né? E a Bíblia diz que nessa pessoa não está o Espírito Santo de Deus, mas está assim um espírito de pombagira. Porque a pombagira é uma mulher bonita, sexual, e ela gosta da sensualidade. Ela gosta de ser elogiada, que os homens acharam bonita, né? Dizer assim, você é bonita, né? Ela vai se produzir, ficar bem produzida, bem bonita, porque ela é uma sedutora. Ela para seduzir os homens, né? Então por isso que o modelo do mundo é maligno, para seduzir, para servir de tentação para o homem, é maligno. Então o crente, a igreja, o crente, ele não pode se vestir como o modelo do mundo. Ele não pode se vestir como crente e se vestir também ao mesmo tempo como o mundo, como sedutor, porque ele está servindo dois senhores. E a Bíblia diz que não podemos servir dois senhores, porque quando você serve dois senhores, você aborrece o outro. Você sabia que quando Satanás diz assim, dois senhores, quem são os dois senhores que eu estou falando, que a Bíblia fala?
Cita o nome de um aí. Temos medo. Hã? Meu Deus e quem é o outro? Muitos colocam. Deus, um Deus em minúsculo. É um Senhor com Deus maiúsculo e um Senhor com Deus minúsculo. Deus Jesus. Não. O D maiúsculo é Deus. É o Senhor que nós servimos. E o D minúsculo é Satanás. Satanás também, ele é um Deus, ele é um ser que muitos adoram, né? Então a Bíblia diz que nós não podemos adorar dois senhores. Vou fazer uma comparação aqui, ó. Quando você a Bíblia diz que você não pode adorar dois senhores, porque quando você adora dois senhores, um fica aborrecido. Fazer uma comparação. Quando você se apronta, se veste com a roupa bem comprida, bem bonita, e diz assim: agora eu vou para a igreja. Qual é o Senhor que vai ficar aborrecido? Quem sabe? Satanás. São só dois senhores, Deus e Satanás. Quando você se veste bem bonita, bem pronta, e diz assim: agora eu vou para a igreja, na simplicidade mesmo, né? Porque tem pessoa que acha que boniteza é colocar aquelas fantasias, é colocar aquelas maquiagens, é colocar aqueles enfeites. Ali são enfeites de Satanás, do lado do outro Senhor, do Deus minúsculo. Mas quando você vem na simplicidade, se veste como uma santa de Deus, Satanás já fica com raiva. E Deus fica satisfeito. Fazendo outra comparação. Você está se vestindo assim e Deus está ficando alegre, Satanás está ficando zangado, né? Aí de repente você muda, né? Aí você tira aquela veste e agora vai vestir uma veste bem curtinha, vai se produzir, se enfeitar, né? Vai ficar bem sensual. Qual é o Senhor que vai ficar alegre? Hã? Não. Satanás. E qual o Senhor que vai ficar aborrecido? Zangado? Aborrecido? Deus. Então por isso que a Bíblia diz: nós não podemos adorar dois senhores. Porque quando você se veste bonito para Jesus, você está adorando quem? Deus. Não é isso? Você está adorando Deus. Mas quando você se veste sensualmente, um homem ou uma mulher, você está adorando Satanás e aborrecendo a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que se vestir bem, não como o modelo do mundo, né? Tem homem de Deus que ele pega o modelo do mundo, né? E ali, o modelo do mundo para o homem, não só para a mulher, mas para o homem tem também. O homem para ficar bem sensual para a mulher, né? Mesmo que seja uma calça, mas aquela calça é feita ali, né, para deixar o homem bem sensual, para a mulher achar ele bonito, né? A roupa, uma blusa, uma calça, né? Então, não com o modelo do mundo, mas sim o modelo de Deus. Então, essa é que Jesus ensinou para ele, né? Fugir da tentação. Então isso é fugir. O que é uma tentação? Quando você pega aquilo, né? José, o que José fez? Quando a mulher de Potifar, eles só os dois dentro de casa, só os dois ali, ele novo, né? Se for dois velhos, não tinha nadinha, porque, né, não acontece, dois velhos não tem nada. Mas duas pessoas novas, né? Bonito. E ali veio a tentação. O que José fez? José, como servo de Deus, ele fez o quê? Porque Jesus ensinou o quê? Fugir da tentação. E o que José fez? Ele fugiu. Ele saiu de lá correndo, fugindo. E olha que poucas pessoas, né? Precisa ser um homem de Deus, temente a Deus, né? Conhecedor da palavra. Porque o homem do mundo, ele não pode. Ele corre para cima, né? Ele não pode. Porque ele já está acostumado com o pecado, né? E ali José fugiu.
Até aquela mulher que usou ele, de ter feito alguma coisa com ela, sem ter feito, ele foi preso, e ali, inocente, né? Ali fugiu. Então nós temos que fugir da tentação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado. E outra palavra também, que eu peguei, que o irmão estava falando aqui, sobre o rei de Deus, né? O rei de Deus. Vamos fazer, já vou falar dois reis, Satanás e Deus. O Satanás também tem seu reino, né? Assim como Deus tem seu reino, Satanás também tem seu reino. Vamos fazer a comparação, como que é o reino de Deus? Você imagina, dá para você imaginar como que é o reino de Deus? Dá para você, assim, só imaginar como que é o reino de Deus. Você sabe o que é um reino? Um reino, o que significa reino? Significado de reino: autoridade. É um ser que manda, né? Um reino é um ser que manda. Então, se tem um reino ali que manda, né? Há o que? Há uma organização, né? Vamos fazer a comparação. Quando há um presidente, é um rei. O presidente é um rei, porque ele manda. O governador também é um. Quando há um presidente bom, que governa bem, né? Ali tudo vai bem, né? Não tem dor, sofrimento. Mas quando é um rei mau, que governa mal, tudo vai mal. Agora imagine só, o governo de Deus, fala assim, em vez de falar rei de Deus, porque rei é governo, é um ser que governa, que manda, né? Agora imagine como é que você vai imaginar como que é o governo de Deus. Imagine só Deus governando essa terra, todo esse povo. Deus governando essa terra, todo esse povo. Imagine só esse governo. Aí vamos fazer essa comparação, né? Os irmãos têm imaginado como que é esse governo de Deus. Ele governando tudo isso aqui. Como seria? Bom, vamos fazer a comparação. Se Deus governando tudo isso aqui, a terra toda, tudo, assim como Ele governa o céu, né? A diferença do céu e da terra. Deus governando isso aqui, vai precisar de hospital, vai precisar de cadeira, vai precisar de, como é que chama lá, funerária, não vai precisar de cemitério, não vai precisar nada disso. Porque no governo de Deus não tem morte, no governo de Deus não tem choro, não tem dor, no governo de Deus não tem, né, ladrão. O governo de Deus não tem nada disso. Vai ser um paraíso. Você lembra do paraíso do Jardim do Éden, que é onde estava Adão e Eva? Ali eles viviam, né, somente para Deus. Ali, quem estava governando ali? Aquele paraíso, aquele pedacinho da terra, era Deus. Satanás ainda não tinha entrado para governar nada ali. Agora imagine só o governo de Satanás. Por que há na terra tanto sofrimento no mundo, na terra hoje? Porque está no governo de quem? De Satanás. E muitas vezes, irmão, veja só, vamos trazer para a nossa vida. A vida de uma pessoa sendo governada pelo Satanás. Como é que é a vida de uma pessoa? Como que está a tua vida sendo governada por ele, por inimigo? Né? É uma vida toda bagunçada, né? É uma vida toda destruída, né? Uma vida de sofrimento, uma vida de escravo. Deus não coloca ninguém escravo, né? É diferente. Deus libertou nós da servidão do pecado, porque antes nós éramos escravos do pecado, mas hoje não. Você é liberto, né? Então, quando você é escravo do pecado, né? Você está servindo, você está sendo filho, servo de um reino que é totalmente destruído, que está totalmente falido, que se chama Satanás.
Então, quando Jesus diz assim: venha o teu reino sobre a minha vida. Quando o reino, vamos dizer assim, venha o teu governo sobre a minha vida. É como dizer assim: deixa Deus governar a tua vida. Imagine só Deus governando a sua vida. Não é você que vai governar. Não é você que vai governar a tua vida, mas sim é Deus que vai governar. Então Jesus está ensinando aqui o discípulo dele, né, a forma certa de adorar a Deus. De adorar a Deus. Então, Deus ele precisa, né? Bom, Deus ele é um ser que ele não vai nos forçar e nem invadir a nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós temos uma vida livre e arbítrio, né? Você que vai escolher. Deus nos escolhe. Mas Deus ele disse assim: eu quero governar a tua vida. Você lembra do pai que aqui o Otto falou? O pai. O que é o significado de pai? Pai é um ser que governa, que manda. E o filho, o que é o significado de filho? O filho significa de obedecer, né? Ele está mais abaixo do que o pai. O pai está mais em cima. O filho só é filho daquele que obedece. Aquele que não obedece, a Bíblia chama de quê? Bastardo. O que é bastardo? O que é bastardo? É um filho de outra pessoa. Vamos fazer a comparação. Se Deus não governar a tua vida, você é governado por Satanás que lidera a tua vida. Então você não é filho de Deus, você é bastardo. Porque está sendo filho de outro. Porque você está sendo filho daquilo que você serve. Quem você está servindo? Deus ou o mundo? Satanás. Então, está sendo servido do inimigo. Então, o teu pai está sendo Satanás. Assim Jesus diz: vocês estão sendo filho, né? Tem uma pessoa lá. Então tem que ter. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele quer ser pai nosso. Assim como Jesus ensinou na oração. Pai nosso, ele está onde? No céu. Aí diz assim: seja feito a tua vontade, não a minha vontade. É como dizer assim, quando ele fala assim, seja feita a tua vontade, é como dizer assim, ó, está aqui, Pai, a minha vida é você que manda em mim. A tua vontade sobre a minha vida, eu vou obedecer, não a minha vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade, né? Não a minha vontade. Eu vou te obedecer, né? Irmão, imagine só, você tem Deus como pai. Irmão, você tem um pai. Veja só, um filho sem pai, criado na mão de outra pessoa, muitas vezes está, né, pega uma família boa, um pai bom, uma mãe boa, sendo tocado por outras pessoas. Mas muitas vezes é muito difícil pegar uma pessoa boa. Muitas vezes pega uma pessoa, um casal ruim, uma família ruim, né? Deve cheio de confusão, de contenda, às vezes está até na derrota, né? E não vai ser uma vida boa para ele, né? E Deus, quando Deus é assim, ó, quando Jesus ensina os discípulos a chamar Deus de Pai, e você ser filho, né? Irmão, veja só, um filho, ele viveu na obediência do pai. Eu já obedeci meu pai muitas vezes, mas meu pai falava assim: mas um dia você vai saber quem é um pai, quando você for pai também. E é verdade, né? Você pensa que Deus não fica bem, não fica satisfeito quando vê uma pessoa que ele criou, que ele fez, ele é o Criador, viver na derrota, viver se destruindo, viver no crime, viver na prostituição, viver na droga, se acabando.
Quantas pessoas que a gente não vê, irmão, lá debaixo da ponte, ali, magrinho, né? Ali não é porque eles querem, porque eles já estão escravizados na vida ali. Eles não têm mais força para sair se não for Jesus para tirar de lá, né? Deus não fica satisfeito de ver aquelas pessoas naquela situação. Deus ele quer ele como filho, quer adotar ele como filho, né? Diz assim: filho, deixa eu governar a tua vida. Não é fácil, não vou dizer que é fácil, que não é. Você sabe por quê, irmão? Quando você é acostumado a governar a tua vida, quando você é acostumado a ir para onde quer, você fazer o que quer da vida, vai para onde quer, chega lá onde quer, você está livre no mundo. Quando você está acostumado a fazer isso, aí quando você vem para um domínio, diz assim: agora você vai ser limitado, você só vai fazer só a minha vontade. Vai ser doído para você. Não vai ser fácil, porque você vai ter que se adaptar. Você sabe o que é se adaptar naquele novo costume que você não tinha? E você vai passar a começar a ter. Então não vai ser fácil. Mas se você lutar, você vai conseguir e vai vencer. Uma pessoa que é viciada, irmão, uma pessoa que tem vício, porque eu era viciado, eu tinha vício, eu tinha 2 vícios. E eu lutava e não conseguia. Mas quando eu vim para Jesus, eu disse: Senhor, me ajuda a me libertar desses 2 vícios, porque eu não quero isso para mim. Eu não quero viver nessa prática da bebida, do cigarro. Não quero isso para mim. E eu lutei, e Jesus me tirou. Porque você tem que acostumar a lidar, né? Você tem que acostumar a lidar com aquele caminho que você vai começar a caminhar. Jesus vai te ensinar, né? E o caminho é estreito, né? Mas Ele vai te ensinar a caminhar nesse novo caminho, né? Ele vai te ensinar. É só você deixar Ele, né? E para isso tem que fazer, aleluia, glória a Deus. Por que as clínicas, elas são afastadas da cidade e é um lugar amplo e todo murado? Porque aí você não tem contato com outras pessoas, nem com a família. Só depois de um período de tempo, né, que você tiver tratado. E assim foi feito. E assim Jesus falou comigo: ó, você quer ser... Jesus falou comigo na madrugada, eu quero me libertar do vício, da bebida e do cigarro. Jesus disse assim para mim assim: viu, mano, você quer ser livre? Você quer ser livre? Eu quero ser livre. Eu não quero viver nessa situação. Jesus falou comigo: quer ser livre? Quero. Então você vai fazer isso assim, ó. Jesus vai lhe dar a instrução. Ó, você vai passar um período de tempo afastado dos amigos, se afastar dele, um período de tempo. Eu estou gostando. Afastado dos amigos. Dos amigos, um período, né? Vai chegar um tempo que eu vou lhe enviar no meu Deus, mas você vai estar curado e você não vai mais voltar a tocar no que você era, porque já está curado. Porque quando cura, irmão, pode abater. Vamos fazer a comparação no teu corpo. No teu corpo tem uma ferida. Quando você toca com o dedo na ferida, o que acontece? O que acontece quando você toca na ferida? Dói, não é isso? Mas quando está sarado, você pode tocar, pode bater, não dói mais, porque sarou, né? Sarou. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu posso dizer para os irmãos que eu posso abraçar uma pessoa bêbada, eu posso chegar num bar, evangelizar alguém. Por quê? Porque a bebida não vai mais me atrair, aquele cheiro da bebida, né? Não vai mais me incomodar, não me incomoda mais. Um cigarro também não vai me incomodar. Você pode fumar bem aqui, não vai mais me incomodar. Quando te incomoda, fazer comparação, quando você toca na ferida que dói, não está incomodando, porque aí não está curado, não está sarado. Então, quando alguém chega perto de ti, que está bêbado, que você se incomoda, né? É porque você não está curado ainda. E gatilho de vida, eu não suporto. Se for uma pessoa que era viciada, que está lutando, ele termina voltando, porque ele não está curado. Tem pessoa que pode fumar e permitir, chegar bêbado, abraço,
mas eu não me incomodo mais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Jesus, ele diz, ó, tem que se afastar, né? Não pode andar junto pelo período de tempo, até você ser curado. E não é fácil, é um processo. Eu saía de um culto maravilhoso ali, quando chegava em casa, a vontade de fumar. Eu já tinha feito o quê? Eu já tinha tomado a decisão, pegar aquele que eu, né? Se você tem um cinzeiro, quebre. Se você tem aquele cigarro ali guardado, jogue fora, né? E diz, agora a partir de hoje, eu não mais coloco isso na minha boca. Não significa que você não vai sentir vontade, vai vir a vontade, vem. Por quê? Porque dentro de você aí está aquela bexigança, né? Na minha garganta, irmão, quando eu parei de fumar, parece que eu ficava assim, será que eu estou doente? Será que eu pego um câncer na minha garganta? É aquela coceira, aquela coisa triviana na garganta, aquele negócio, aquela sensação ruim, no terceiro dia, aquela falta de ar, né? Mas eu disse, não, mas eu não volto mais a tocar. E aquela vontade, o primeiro dia é ruim, aquela vontade, aquela sensação, a pessoa fica nervosa, né? Parece que vai até morrer. Mas tudo ali é só aquela vigilância, aquela censura por aquele vício. E ali, enquanto ele não morrer, e cada dia que vai passando, vai acabando. Aleluia. Então, Deus, Ele quer lhe adotar como pai. Então, você como filho, né, é dizer assim, Pai nosso que está no céu, seja feito a tua vontade, não a minha vontade. Amém? Então, isso que Deus, Jesus ensinou para os seus seguidores. Vamos louvar o louvor das ofertas, e depois nós vamos trazer uma palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louve comigo esse louvor, e quando estiver louvando, os irmãos vão ofertar para o Senhor. Amém? E depois nós vamos concluir aqui a palavra e orar em nome de Jesus. Aquele que trouxe sua oferta, coloca aqui em nome de Jesus. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei